Queremos dar as boas-vindas a todos, especialmente as duas irmãs que estão nos visitando hoje. Uma delas, a irmã Luci, e a irmã do irmão Azevedo. A irmã Luci foi membro fundador aqui, não é isso? Provavelmente, eu não tinha nascido naquela época ainda. Bem-vindo, irmãs queridas, que Deus abençoe, que vocês se sintam bem na casa de Deus, que Deus possa falar aos nossos corações nesta manhã. Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, apenas o verso 1. Vamos discorrer hoje, tanto de manhã como à noite, sobre esse valioso assunto, que é a oração. A oração, certamente, é um assunto indispensável para a vida da igreja. Vamos ler, fazer essa leitura uníssona. Pode colocar na tela. Todos juntos, vamos lá? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Até aí. Um texto bastante explicativo por si mesmo. É um pedido que Paulo faz à sua audiência, especialmente a Timóteo, seu filho na fé. Se fôssemos aqui discorrer sobre a importância da oração ou o que é a oração, todos nós teríamos facilidades de explicar o que é oração. É falar com Deus, é uma conversa franca com o Pai Celestial. E para desenvolver esse tema sobre a oração, ou até mesmo exercitarmos no nosso dia a dia a prática da oração, Jesus deixou um modelo da oração, que a gente vai ver à noite. Nesse modelo da oração é que nós aprendemos a dialogar com o Pai Celestial. Então, se nós temos a facilidade de identificar o que é oração, talvez nós temos dificuldades para explicar por que não oramos como deveríamos. Eu sei que muita gente vai falar sobre a falta de tempo, a agenda, né? Mas acredito que a oração é tão importante, tão vital, tanto quanto, por exemplo, dormir. Eu não sei quantos já passaram aqui 3, 4 noites sem dormir. Alguém aqui? Quantas noites? 4? 3. Você sabe que quem não dorme contrai doenças sérias? Dores no corpo, assim, inexplicável. Que é necessário que o corpo descanse. Esse período de sono é um período de revitalização do próprio organismo. E quando você passa muito tempo sem dormir, fica estressado, doente, triste, angustiado, fica desorientado quanto a algumas coisas. E às vezes um profissional trabalha 1 ou 2 noites consecutivas, dia e noite. Isso é muito perigoso. Inclusive é proibido para muitas profissões. Eu não me arriscaria voar um avião cujo piloto está 2, 3 noites sem dormir. Então, assim como é necessário que o corpo tenha o descanso e desfrute das necessidades básicas e vitais, assim também é a oração. Ela é vital para a vida do ser humano. Sem a oração, o crente definha, emagrece espiritualmente. Ele empobrece no quesito do relacionamento com Deus. Sem a oração,
nós somos semelhante a uma brasa que acabamos de tirar do braseiro. Ela sozinha, ela vai perdendo o seu aquecimento e aos poucos ela se apaga. Paulo, ele era um mestre na oração. Como era surpreendente, persistente, ardorosa e tocante a urgência de oração, a urgência de Paulo em oração, por aqueles que ele escrevia e por aqueles que ele se relacionava. Paulo não somente recomendava a oração, como também orava persistentemente. Ao escrever a Timóteo, ele diz o que disse nesse verso, 1 Timóteo 2, 1, ele diz: antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, de ações de graça, por todos os homens. Antes de tudo o quê? O que é que tinha essa situação para Paulo se expressar assim? Paulo ensina Timóteo sobre como lidar com os desafios internos. Por exemplo, sobre a questão administrativa da igreja. Paulo orienta o seu filho na fé, Timóteo, que era um pastor jovem, sobre advertências sobre os falsos mestres que estavam se infiltrando no rebanho de Deus. Paulo ensina o jovem pastor Timóteo sobre como combater os falsos ensinamentos desses mestres judaizantes naquele tempo. Ele ensina como liderar a igreja e como organizar a parte eclesiástica. Paulo fala com Timóteo quanto à questão da perseguição e do sofrimento da igreja. Quando Paulo escreve essa carta, ele está praticamente com a sua sentença assinada. Paulo estava aqui praticamente na antessala da morte. Salvo engano, Paulo morreu pouco antes da morte de Nero. Sob o decreto de Nero é que Paulo morreu. Paulo fala também sobre a importância da oração e da fé. Então ele diz, antes de tudo, eu recomendo que se faça orações. Ele pretendia que a oração fosse o primeiro investimento e verdade em favor da igreja. Em primeiro lugar, a igreja de Cristo deveria ser uma igreja de oração, uma igreja com muitos trabalhos, uma igreja com muitas atividades, quer seja da MCM, dos jovens, dos adolescentes, crianças, mas ausente de oração, as atividades não passam de mero ativismo. A oração valida os ministérios. A oração traz robustez à igreja e à vida dos crentes. O crente que não ora é magrinho espiritualmente, raquítico, não cresce, não desenvolve, não sobe os degraus da espiritualidade. Então, Paulo diz, em primeiro lugar, peço que se faça orações. A igreja de Cristo deveria ser uma igreja de oração, deveria orar pelos homens, e orar inclusive por todos os homens. Homens aqui é no sentido genérico, homem e mulher. Homem aqui quer dizer a humanidade. A igreja deve orar pelo seu país, pelos governantes, pelas autoridades constituídas. A igreja deve orar pelas famílias pobres, pelas viúvas,
Tiago, mencionando esta questão, ele diz que a religião para com Deus é cuidar daqueles que necessitam, daqueles menos favorecidos, órfãos e viúvas, e visitá-los nas suas necessidades. Então, um crente que cumpre o seu papel, como diz as Escrituras, ora de manhã, ora de tarde, ora de noite. Não apenas a oração da petição, mas também a oração do louvor e da adoração. Já dissemos aqui algumas vezes que muitas vezes a oração é considerada pelos cristãos um instrumento de petição apenas. A oração vai muito mais além do que aquela lista de pedidos que temos. Oração é uma aproximação, a oração nos leva a uma aproximação de Deus. A oração é um instrumento para a exaltação do nome do Senhor. Perceba que na oração do Pai Nosso, Jesus começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado. Ele louva o nome do Deus Criador. Depois ele apresenta as suas petições, como o pão de cada dia. E pão ali na oração oração do Pai Nosso, representa provisão. Casa para morar é pão. Roupa para vestir é pão. Pão ali representa necessidades básicas para a vida do ser humano. Mas Jesus primeiro se apresenta em adoração, diz: santificado seja o teu nome. Paulo diz que antes de qualquer situação, de enfrentar os desafios do ministério, os desafios eclesiásticos, os desafios doutrinários, Paulo diz: ore, faça orações, faça súplicas, faça intercessões a Deus. Ele instruiu os filipenses da seguinte forma: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. A igreja não deve andar ansiosa a respeito de coisa alguma. Em tudo devemos fazer orações. Por exemplo, nada deve ser pequeno demais para que se não ore. E nada deve ser grande demais para negligenciarmos a oração. Por que estou dizendo isso, irmãos? Porque às vezes temos demandas pequenas em casa, corriqueiras. Aí a gente fala: não precisa orar. O dinheiro resolve. Eu não preciso orar por esse probleminha de saúde tão simples. O médico resolve. Já tem outras situações que achamos grandes demais. Já tem outras situações que achamos impossível resolver. Aí essa a gente diz: meu Deus, aí não tem jeito. Eu quero lembrar a vocês, um episódio que aparentemente não tinha jeito. Quando Marta e Maria mandam chamar Jesus, porque Lázaro, seu irmão, estava doente, Jesus demorou 3 dias para chegar lá. E quando ele chegou, o que foi que disse Marta e Maria? Senhor, não tem mais jeito, já tem quantos dias? 4. É muito importante o texto dizer isso, 4 dias, porque existia um mito naquele tempo, entre os judeus, que dizia que até 3 dias após a morte, o espírito ficava rondando o corpo. Quando ela diz, já 4 dias que ele morreu, já cheira mal, quer dizer, não há nem possibilidade do espírito estar aqui. Aí a pergunta é: qual a solução para isso? Nenhuma. Já morreu, já foi embalsamado, sepultado, cheira mal e já tem 4 dias. O que Jesus diz às mulheres, aquelas irmãs: se creres, verás a glória de Deus. Jesus mostra
com clareza, Jesus mostra de forma poderosa, convicta e evidente, de que não há nada difícil para ele. Ele simplesmente chega no túmulo, depois de tirar da pedra, e diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Todavia, antes desse período, o que ele faz? Ora. Jesus orou naquele momento. Tinha necessidade? Não. Mas para nos dar o exemplo, Jesus orou. Ele diz: Pai, eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por causa da multidão. Ponto final. Lázaro, vem cá. Jesus não abriu mão da oração, meus irmãos. Os profetas, os reis e os sacerdotes não abriram mão da oração. E nós, vamos abrir? Já falamos aqui algumas vezes que o que mede a força espiritual de uma igreja não é o culto domingo de manhã nem domingo de noite, mas é o culto de oração. Porque às vezes as pessoas vêm embaladas pelo som da música, pela banda que vai se apresentar no domingo à noite, no culto temático, e aqui o templo enche. Mas no culto de oração, que não chega a 50 pessoas, a maioria das igrejas batistas no Brasil, a gente vê que a igreja está definhando espiritualmente. Paulo expressa por escrito à igreja em Tessalônica uma prescrição vital e sempre essencial. Ele diz assim: alegrem-se sempre. Outra expressão que ele usa: orem continuamente, ou orem sem cessar. Outra expressão que Paulo dá: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Perceba que a palavra de Paulo sempre é no sentido de encorajar, mas lamentavelmente, inclusive pastores que pregam sobre oração não oram. O pastor que prega muito bem sobre a oração e não ora, na prática, ele é simplesmente um ator. Desculpa a expressão forte. No grego, hipócrita. É o que ensina, mas não pratica. Então sua pregação será inócua, vazia, oca, pífia, desnecessária, e não produzirá o efeito a qual ele propôs. Paulo não apenas ensinava, ele orava. Inclusive, meus irmãos, Paulo orava mesmo preso, mesmo com a sua liberdade cerceada naquelas masmorras, aquele lugar escuro, provavelmente úmido, sem esperança, já com a sua sentença de morte assinada. Paulo orava pelo seu povo, orava por aqueles que lhe ouviam, orava por aqueles que receberiam as suas cartas. Ele faz excepcionais orações, diga de artigo teológico. Então, oração é matéria para a gente discutir, aprender e desenvolver dia após dia. Eu quero que você aprenda o caminho da oração persistente, laboriosa e fervorosa. Que não é aquela oração que a gente faz de 3 minutos antes de almoçar. Não é aquela oração de 2 minutos antes de dormir, já bocejando, abrindo a boca, quase não dizendo amém no final. Porque afinal de contas a gente teve uma agenda cheia durante o dia, não sobrou tempo para a oração. Isso é um perigo para a vida do crente. A igreja deve entregar-se à oração insistente. A oração nunca deveria ser interrompida na igreja. A oração nunca deveria ser interrompida na igreja. E aqui eu faço um parênteses.
para informar a igreja que no dia 1º, agora, até o dia 10, vamos iniciar um relógio de oração, uma campanha de 10 dias de oração, 24 horas de oração, começando às 0 horas, vai até às 11h59 do dia, às 23h59 do dia seguinte. Vai ser postado já hoje, e cada irmão vai colocar na sua lista lá. Você vai orar você escolhe o seu horário. Eu quero orar 10 horas da manhã, das 10 às 11. Esse horário é seu, você vai orar. E eu quero ver muitas famílias lá. Quero ver os 24 horas preenchidas. Nós fizemos isso em 2020, fizemos em 2021 e funcionou muito bem. A igreja precisa ter um programa de oração vivo. A igreja precisa estar envolvida em oração. Nós precisamos ensinar até as nossas crianças a orar. Orar com perseverança, com temor, orar com fervor, orar com insistência. Precisamos ensinar os nossos jovens e adolescentes que batamos na porta do Senhor todos os dias. E Ele certamente vai nos responder. Deus não despede de mãos vazias aqueles perseverantes na oração. Deus não faz isso. Agora é claro que Deus não responde conforme a nossa vontade, mas conforme a sua vontade soberana. O ministério mais participativo, mais desejado e mais auspicioso na igreja deveria sempre ser o ministério de oração. O ministério de oração deve ser o mais desejado, o mais, assim, lotado da igreja, o mais frequentado na igreja. No entanto, parece que a igreja brasileira tem deixado esse ministério em segundo plano. Parece que o ministério de música é mais importante, o ministério de dança é mais importante, parece que o ministério de evangelização é mais importante, mas nenhum ministério que a gente venha a exercer na igreja ausente da vida de oração será próspero, vai ter resultado. Oração é conexão do crente com Deus, oração é aproximação do crente com Deus. Quero lembrá-lo do momento de angústia, medo e pavor que passou o profeta Jonas ao desobedecer ao Senhor e ser lançado na profundeza dos mares. O peixe o engoliu e ele considerou o ventre do peixe como um inferno. E ele diz na oração: do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Do Senhor vem a salvação, diz Jonas no capítulo 2. Portanto, a oração é para um momento de alegria, como fez Moisés em Êxodo capítulo 5, ao cantar e salmodiar ao Senhor pela libertação do povo de Israel. Mas oração também é para um momento de angústia, dor, sofrimento e medo, e a gente não pode abrir mão disso. Já perceberam quando as pessoas estão em profunda angústia em casa, correm para o culto de oração? Já perceberam? E após receber a bênção e a bonança vir sobre o seu lar, elas desaparecem de novo? Já perceberam isso? Por quê? Porque as pessoas usam a oração como um amuleto. Orem por mim. Peçam socorro a Deus pela minha casa. Orem por mim. Estou precisando. Mas quando a doença, quando o laudo médico diz é câncer, já está em metástase, aí a pessoa entra em desespero e corre para a igreja. Foi curado, tirou o tumor, está tudo bem, passou pela quimioterapia, está tudo em paz. Agora eu volto para a Netflix, porque assim eu fico satisfeito. Crentes carnais, crentes que fazem a oração do fingimento, como fez Jonas. Antes, fora do ventre do peixe, não vou. No ventre do peixe, ó Senhor, Deus da minha salvação, estou aqui no inferno, livra-me daqui. Ao ser vomitado, também ainda continuou com resistência, com relutância quanto ao chamado de Deus. É importante lembrar que nenhum de nós somos robustos o suficiente, poderosos o suficiente, maduros o suficiente para abrir mão da oração. Nenhum de nós.
O próprio Jesus nos deu o exemplo. Nenhum trabalho, por mais bem realizado que seja, justifica a negligência à oração. Pode ser que agora de manhã, alguém nos ouça pela rede social ou aqui mesmo, e diga, mas eu tenho tanta habilidade para fazer isso, eu não preciso de oração. Cuidado. Cuidado. Nenhum de nós temos habilidade suficiente, sabedoria suficiente, para viver uma vida negligenciando a oração. Paulo não apenas estava se entregando à oração, mas ele, de forma contínua e persistente, dizia ter ela importância vital. Paulo considerava a importância vital da oração na sua própria vida. Não era só na vida daqueles para quem ele pregava, para quem ele ia ler as suas cartas, não. Era para a vida dele mesmo. Ele não era somente insistente quanto à oração na igreja, em seus dias, mas também recomendava a oração persistente a outros. Oração, meus irmãos, é um instrumento que qualquer crente, em qualquer lugar, pode utilizar. Agora, nós não temos condições de estar em outro país, por exemplo. Nós não temos condições de visitar, daqui a pouco, depois do culto, um campo missionário em outro país. Mas nós podemos atravessar qualquer fronteira em oração. O culto de oração das igrejas, na maioria de qualquer denominação, é um trabalho de sobrevivente. Às vezes temos 150, 200 pessoas no culto de domingo e 20 pessoas no culto de oração. A pergunta é, o que justifica isso? Tinha 200 no culto domingo à noite e 20 na quarta-feira da mesma semana. 180 pessoas estão trabalhando à noite ou fazendo faculdade? Não, o culto de oração nas igrejas é vazio, porque o povo não dá importância à oração. O culto de oração é vazio porque o culto de oração não tem valor para a maioria dos crentes. Os cultos temáticos, as festas, os shows gospel estão lotados, porque isso tem valor para muita gente. É doído ouvir isso, mas é verdade. As pessoas têm facilidade de viajar, entrar em aeroporto, passar 2 horas de perrengue no saguão, no ar-condicionado gelado, entram no avião, voam 8, 9 horas para ir para a Europa. Mas não tem saúde para 1 hora de oração no culto público da quarta-feira. O que justifica isso? Está justificado, eu estou dizendo aqui a justificação. Oração não tem valor para muitos crentes. Querem ver uma coisa? Semana que vem agora não tenho compromisso nenhum. Quarta-feira está tudo tranquilo, não tenho compromisso nenhum. Mas se aparecer um churrasco na quarta-noite, eu vou. Por quê? Porque o culto de oração nunca esteve na agenda de muitos crentes. Então a gente coloca outras programações no momento, na hora do culto da oração. Por quê? Porque o culto de oração, a reunião de oração, é uma agenda sempre de segundo plano. Segundo plano. A gente dedica as melhores horas do dia para o nosso prazer, como eu disse na reunião hoje, logo no início. A gente quer fazer logo o exame médico de manhã. Por quê? Porque a gente fica logo livre. A gente levanta logo cedo para trabalhar, porque à tarde eu quero estar livre. A gente faz as melhores coisas nos melhores momentos do dia, para nossa família, para o nosso bel prazer. Hernandes Dias Lopes diz que o homem trabalha como um touro para si, mas no momento de trabalhar para Deus parece um verme. É duro, mas é verdade. É verdade. Portanto, oração é trabalho. Oração não é uma coisinha qualquer.
Oração é trabalho, oração é labor, oração é choro, é dor, é arrependimento, é insistência, é perseverança. Oração é se colocar na brecha por sua nação. Quando centenas ou milhares de jovens estão se enveredando pelas drogas e morrendo na criminalidade. Oração é se pôr na brecha por esse povo. Dedique-se à oração. Esteja um alerta. Paulo diz assim, essas são as expressões que Paulo usa, né? E a oração, a palavra de Paulo sempre é exortativa quanto a esse assunto. Perceba, ele diz, dedique-se à oração. Exortando os irmãos. Estejam alerta. Orai sem cessar. Outra palavra, Paulo diz assim, era o tom essa era todo o tom que ele trazia nas suas cartas. Em outra passagem ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, ele diz. Outra expressão era de modo a incentivar as pessoas, era orar persistentemente. Outra expressão que ele traz, quero, pois, falando sobre oração, eu exorto, uma outra expressão, este é o meu desejo, uma outra expressão, o que penso sobre o assunto, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões, conforme está em 1 Timóteo 2,8. Paulo traz palavras duras e exortativas ao seu público sobre a oração. Nós temos grande facilidade de ficar na frente das redes sociais 1 hora, 2 horas assistindo uma partida de futebol, mas temos grande dificuldade de passar 20 minutos em oração a sós com Deus. O que explica isso? Frieza espiritual. Frieza espiritual. Estamos muitas vezes desconectados das coisas espirituais e ligados apenas com as coisas terrenas. Uma outra advertência de Paulo em Colossenses capítulo 3. Buscai as coisas que são de cima, Paulo diz, e não as que são da terra. Como ele mesmo orava desse modo, podia permitir-se insistir com aqueles a quem ministrava. Ele era insistente nessa questão. Nada do que se aprende, ouve, ou toma conhecimento de ouvido, porque a gente ouviu uma palestra, tem efeito completo e eficaz, se não houver uma decisão. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a gente pode ter muitas informações sobre a oração, ouvi uma mensagem hoje, li um texto bíblico hoje, ouvi uma outra mensagem do pastor fulano de tal, o pastor da minha igreja pregou, e concordo com o texto, muitas coisas você pode ter informações, mas se você não tomar uma decisão de entrar de cabeça nesse ministério, nada vai mudar na sua vida. É uma decisão. Deus me perdoa porque eu negligenciei esse ministério e a partir de agora eu quero entrar nesse ministério de forma persistente, ardorosa. Me ajuda, Senhor. Aí Deus faz. Porque só as informações entrando pelo ouvido não muda a vida. É uma decisão pessoal. A oração tem que ser uma oração aonde a gente tem o propósito, primeiro, de exaltar, glorificar, magnificar o nome de Deus. Segundo, atender às necessidades do meu povo, do povo do nosso país, das nações, das guerras, dos campos missionários, das autoridades constituídas, dos governantes, dos familiares, daquele pecador perdido que está sem Cristo. Nós temos que ter esse compromisso. É impossível o campo missionário frutificar, plantar igreja, salvar o perdido pecador, sem oração. Jesus, para todas as suas ações, recorreu à oração. No início do seu ministério, em Mateus capítulo 4, ele vai ao deserto, sendo conduzido pelo Espírito, diz o texto. Preparar-se para o início do ministério, em oração,
foi tentado, resistiu pela oração e pela palavra. Então perceba que a oração é algo que é impossível exagerar quando se fala nesse assunto. Você vê as ações dos reis. Davi foi um exemplo de oração. À noite vamos ver um pequeno trecho nos Salmos, escrito por Davi, sobre a oração. Portanto, meus irmãos, Paulo era um exemplo, um gigante na oração. Por isso entendemos que a oração é uma locomotiva da igreja. A oração é o carro-chefe que leva a igreja a avançar na obra missionária. Deixa eu dar uma estratégia aqui para você. Às vezes percebemos que uma família inteira não vem no culto da oração. Não vem a mulher, não vem o marido, não vem os filhos. Aí vai perguntar, por que a família não veio? Ah, porque minha mulher chegou tarde do trabalho. Mulher chegou tarde, não podia chegar em casa. E você vir para a oração? Ah, minha mulher chegou 8 horas, pastor. Sai do culto 7 horas. Sai de casa 7 horas. Vem para o culto de oração. Ela vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai descansar, enquanto você está orando por ela, orando pela família. Aí não vem marido, não vem mulher, não vem os filhos. Interessante, os jovens. Ah, eu não vim porque papai não veio, não tem carona. Mas o jovem vai para o shopping, vai para a balada, vai para tanto canto, vai para passear de Uber, de aplicativo. Por que não pega também o aplicativo para vir para a igreja? Para a oração? Então nós temos essas desculpas de se escorar daqui e dali, em justificativas que não são justificativas, são desculpas. Desculpas. E olha que o culto de oração da igreja é 1 hora. 1 hora. Irmãos, nós gastamos 1 hora com muitas coisas fúteis e outras prejudiciais. Quando a crise se estabelece no trânsito de Manaus, você sabe que a gente gasta 45 minutos, 1 hora no trânsito. Esse dia a irmã Gorete disse que viu Jesus, viu Deus abrindo o trânsito. Essa foi a expressão que ela usou. Foi Deus, pastor, abrindo o trânsito para eu chegar lá e não perder a viagem. Das meninas que a gente cuidava aqui. Quanto tempo gastou no trânsito? 1h30. E a gente tem dificuldade. Sem crise, morando perto da igreja. De casa para minha casa, que é 20 minutos sem trânsito. A gente não quer vir, a gente não vem. Termino dizendo que o motivo pelo qual as igrejas ainda estão à mercê do cumprimento da obra missionária é porque negligenciam a oração. Igreja que negligencia a oração, infelizmente, está longe de cumprir a missão dada por Jesus. Que Deus nos abençoe